Fala, visionários! Como estão vocês? Vocês estão bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o CDI, tá? Algumas peculiaridades, uma pergunta que me fizeram fora aqui do YouTube e que eu achei interessante gravar um vídeo, pois esse tipo de pergunta já surgiu algumas outras vezes, tá? Então acho que é interessante a gente fazer aqui uma explanação a respeito do CDI para que as pessoas tirem dúvidas aí quando for necessário, tá? A pergunta que eu recebi foi aproximadamente essa aqui, ó. Weldo, eu recebi aqui uma proposta de uma instituição financeira para fazer um investimento durante um ano, né, com vencimento daqui a um ano, e que me pagaria 100% do CDI nesse CDB. Isso quer dizer que, se eu colocar R$ 1.000 nesse CDB, daqui a um ano, quando vencer, eu vou receber R$ 2.000, ou seja, 100% em cima do valor que eu apliquei, tá? Essa foi a pergunta que me mandaram e eu vou dizer para você que não é assim, tá? Os 100% do CDI, e aí lembrando o que é o CDI, né? CDI é o Certificado de Depósitos Interbancários. Já vou explicar o que é isso, tá? Mas os 100% do CDI é uma taxa, tá? E dependendo do risco que cada instituição financeira entende que tem o seu papel, né, o título que ele te vende, que aí normalmente o CDI remunera CDBs, LCIs, LCAs, né, letras de câmbio, entre outros investimentos, tá? Então, trazendo isso para a gente aqui, normalmente o CDI acompanha a taxa Selic, tá? Normalmente ele fica 0,1% abaixo da taxa Selic. Como é que funciona esse negócio do CDI, tá? Os bancos, quando eles trabalham durante o dia útil, né, e aí eles fazem empréstimos, né, captam dinheiro para poder, né, fazer seus investimentos, ele montar sua carteira de investimentos, e no final do dia eles precisam fechar a conta. Então, às vezes, tem banco que emprestou dinheiro demais e não tem dinheiro para poder fechar o lastro ali dos valores que ele aplicou. Por outro lado, tem outros bancos que às vezes captaram muitos recursos e não emprestaram tanto dinheiro. Então, eles estão com recursos ali disponíveis para poder sanear aquele ecossistema que é o sistema financeiro, tá? Então, aquele banco que está devedor, ele vai lá no outro banco e faz um empréstimo, né, com aquele banco. Então, vamos dar um exemplo aqui, né, que, sei lá, o Bradesco está com o saldo dele negativo e ele precisa captar recursos e o Banco do Brasil está lá com recursos positivos na sua conta. Então, o Bradesco vai lá, pega por um dia o dinheiro com o Banco do Brasil, faz um CDI, né, um Certificado de Depósito Interbancário, e paga ao Banco do Brasil aquele valor ali, tá? Então, a taxa do CDI é basicamente atrelada a isso, tá? Normalmente, ela está 0,1% da Selic. Hoje, o CDI está batendo 13,15% ao ano, tá? Selic está 13,25% e o CDI está 13,15%. A gente está gravando o vídeo aqui no dia 13 de julho de 22, tá? Então, em outro momento, se as taxas estiverem diferentes, elas vão, né, aparecer para você diferente aí. Mas no normal, por exemplo, quando a Selic estava 2%, o CDI estava 1,9%. Tá? Então, no normal, ela trava ali em 0,1% abaixo da taxa Selic. Tá? E aí, o que isso quer dizer? Se você tem hoje um investimento aí que está te pagando, né, cerca de 100% do CDI, ele vai te pagar 13,15% ao ano, beleza? Então não vai dobrar o seu capital em um ano ali no vencimento. Lembrando que a questão dos 100% tem instituições que pagam 80, 90, 100 e o CDB, por exemplo, ele é diferente de uma LCI e de uma LCA. O CDB ele tem imposto de renda sobre o rendimento. Então, quando você tem, né, um CDB de 100% do CDI e, por exemplo, uma LCI de 90% do CDI, a LCI de 90% do CDI vai render mais do que o CDB, porque o CDB vai ali te cobrar um percentual de imposto de renda, tá? Então, dependendo da instituição financeira que você tenha os seus recursos aplicados, você precisa ver se tem algum
algum investimento desse que seja isento de IR, que não, de repente não esteja melhor. O CDB em si, você tem a garantia do fundo garantidor, assim como a LCI e a LCA, tá? Então, esses tipos de títulos, você possui a garantia do fundo garantidor. Existe outro tipo de investimento que é atrelado ao DI, né? Que é a taxa de depósito interbancário, que é fundo, tá? Os fundos de investimentos tem alguns fundos de renda fixas que são atrelados ao DI, tá? Porém, os fundos de investimento não possuem a garantia do FGC, você precisa estar atento a isso. E apesar deles até poderem render um pouco mais, eles precisam ter uma gestão ativa para render mais, porque se não tiver, eles vão render similar ali ao CDB, porque tem imposto de renda sobre eles. Entretanto, não tem a garantia do fundo garantidor e normalmente tem taxa de administração, tá? São raros aí os fundos que não tenham taxa de administração, então acaba ali, se ele for atrelado ao DI, você vai ter ali um valor menor do que um CDB, por exemplo, tá? Então, tendo em vista essa situação, hoje, se você colocar R$ 1.000, tá, a uma taxa DI, para a gente exemplificar aqui, porque a taxa muda, tá? Então, cada vez que tem lá uma reunião do Copom, e se ele mudar a taxa Selic, normalmente os bancos ajustam essas taxas para poder negociar e, consequentemente, você também recebe uma taxa diferente. Mas vamos, para exemplificar aqui, vamos anualizar a taxa, né, que hoje está 13,15. Então, se você aplicar, né, R$ 1.000 com a taxa de 13,15, tá? Lembrando que é uma taxa pós, por isso que tem essa alteração. Você terá no vencimento em um ano R$ 1.131, né, e 50 centavos de resultado, tá? Então, essa é a taxa do CDI. Lembrando mais uma vez, tá? Essa taxa, ela é pós-fixada, então ela muda. Se você for trazer o anualizado aqui, o CDI está batendo ali em torno de 9% nesta data, porque nos últimos 12 meses essa taxa veio aumentando, então ela está abaixo, né? O resultado de 12 meses está abaixo do que está sendo pago hoje. Então, esse valor de 13,15 você realmente só vai ver se ele estabilizasse a taxa Selic por um ano, tá? E aí o CDI ficaria nessa taxa aí durante um ano, e aí sim você teria a garantia de que receberia esses R$ 131,50 por R$ 1.000 aplicados por um ano, tá? Mas não é assim que funciona, funciona de forma pós-fixada. Uma taxa que você pode ter certeza do que você vai receber daqui a um ano são as taxas pré-fixadas, tá? Só que aí já é um detalhe para um outro vídeo, mas ele vai funcionar da forma que eu te expliquei. Você vai contratar um título com taxa de 10% ao ano, tá? Se você aplicar R$ 1.000, em um ano você vai ter R$ 1.100. Essa é a taxa pré-fixada. As taxas pós-fixadas, elas têm uma variação ali de acordo com o mercado, tá? Então você tem que estar atento a isso. Não necessariamente hoje a taxa está 13,15, daqui a alguns dias vai ter reunião de novo do Copom e essa taxa pode subir um pouquinho ou pode descer, aí vai, ou pode se manter, aí vai depender lá do comitê para poder definir isso, tá? Então não é essa maravilha, tá, de dobrar aí o capital em um ano. Muito difícil, né, de você na renda fixa conseguir algo dessa forma. Porém, foi bom vir mais uma vez esse tipo de pergunta, porque eu já tinha recebido essa pergunta algumas vezes, tá? Então já fica aqui mais ou menos a explicação de como que funciona, né, o CDI. CDI, uma taxa que os bancos definem ali para eles emprestarem dinheiro para eles mesmos, tá? E aí você, como investidor, acaba tendo ali, né, uma remuneração baseada nisso. E aí a questão do risco, tá? Para a gente concluir aqui, os bancos menores que precisam captar mais recursos e têm um risco maior de quebra, eles vão te pagar mais, tá, pelo seu dinheiro. Então, cuidado com aquilo que você vai fazer. Se você realmente quer especular na renda fixa, você deixar por um pequeno prazo ali um valor para ter um rendimento maior, né? Nós temos instituições que pagaram aí 200% do CDI, não sei se ainda tem, né? O PagSeguro, se eu não me engano, estava pagando
200% do CDI. Se eu não me engano, a XP, durante um tempo, estava pagando também esse valor aí, mas eram títulos de curtíssimo prazo, tá? Era um prazo bem pequeno mesmo e era só para a primeira aplicação e você não tinha mais acesso a esse tipo de título. Mas quando a instituição é menor e precisa captar recursos, ela te paga mais, tá? Quando são instituições já consolidadas, né, bancões, né, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, né, até o Santander, são instituições bem maiores, bem mais sólidas no Brasil, principalmente, que é onde a gente está falando, você tem ali uma remuneração menor em relação ao CDI, tá? Então pode ter instituições que vão pagar até menos do que 100% do CDI para captar recursos, principalmente se eles estiverem com caixa bem alto. Então eles não vão precisar tanto de dinheiro, eles vão te pagar ali menos do que outras instituições que estejam precisando captar recursos, tá? Então, cuidado com essa questão do risco. Às vezes você colocar a 100% do CDI num bancão e colocar 110% do CDI num banco pequeno, esse risco, se for sua reserva de emergência, não compensa, beleza? Então, pessoal, espero que vocês recebam aí essa informação e passem aí para as pessoas que tenham dúvidas em relação a isso, tá? Isso ajuda demais a gente aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa aquele like, porque ajuda demais a gente a produzir mais conteúdo aqui. E é com as dúvidas que a gente vai, né, respondendo aqui que vai ajudando cada vez mais pessoas. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito, que isso ajuda muito aqui a gente a criar cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Por hoje fico por aqui, até o próximo vídeo, aquele abraço e tchau!